Olá a todos, vamos iniciar aqui uma aula sobre lançamento oblíquo com resistência do ar. E na aula passada a gente discutiu, que o lançamento oblíquo, também conhecido como movimento balístico, é justamente um objeto sendo lançado por um ângulo θ, e esse objeto ele descreve bem, uma parábola em sua trajetória. A gente deixou bem claro na aula anterior, por exemplo, a gente descobriu justamente uma altura máxima, A gente fez as contas e provamos que existe uma altura máxima, que eu chamei de H máximo, H máximo. A gente também fez uma conta em que provamos, por exemplo, um alcance máximo, que eu chamei de XM. X máximo, A gente também deixou claro, que existe um eixo, Esse eixo, ele é o eixo Y, obviamente. E esse outro eixo é o X, Então aqui o X representa o alcance. E temos o Y, que representa a altura, Além disso, a gente também definiu os vetores, Por exemplo, aqui nós temos vetores que nós temos a velocidade inicial. Aí temos outro vetor, que é a componente dessa velocidade inicial na direção x. Nós temos aqui o Vx, V0x. E temos também um outro vetor, mas agora na projeção y, que é justamente o V0y. Além disso, a gente também, por exemplo, simetrizou, A gente deixou claro que, pelo fato dessa parábola ter simetria, a gente chamou isso aqui de tempo 1, e esse outro aqui a gente chamou de tempo 2, E aí a gente chegou, por exemplo, a uma espécie que o tempo total, O tempo total é justo tempo 1 mais o tempo 2. E pelo fato da simetria, esse tempo 1 ele é igual ao tempo 2, Ou seja, o tempo que o projétil ele sai da origem, Da origem e vai até uma altura máxima, ao mesmo tempo que ele sai da altura máxima e chega aqui na extremidade do lançamento, que é justamente o espaço que o objeto vai atingir, Que ele é caracterizado por esse alcance máximo, x máximo. Então, nesse estudo aqui, o que acontece é um movimento bidimensional, Como a gente já tinha deixado bem claro no vídeo anterior, em que eu vou analisar o XY, em que o x é o alcance e y é a altura, não é isso? O x é o alcance e o y é a altura. E eu vou ter uma espécie, precisamente, o x ele vai estar parametrizado numa variável t, que é o tempo. Assim como também o y ele vai estar parametrizado na variável t, que é o tempo, Então o tempo aqui, ele é um parâmetro, Parâmetro. O tempo está presente tanto no alcance como também na altura, Então na aula passada a gente deixou claro, Por exemplo, que a gente encontrou, por exemplo, a função horária da posição,
que descreve bem o alcance, né? Então a gente deixou claro que x é igual a velocidade inicial vezes o cosseno de θ vezes o t. Então essa equação aqui ela descreve bem, né, por exemplo, o alcance. Então, dado um valor aqui de x, você consegue, dado um tempo, né? Agora, você pode também obter o alcance máximo, né? Que é justamente esse x máximo. Então, o alcance máximo. Esse alcance máximo, ele é o xm máximo. É justamente x máximo, é justamente velocidade, né, ao quadrado vezes o seno de 2θ dividido pela gravidade. Ok? Então, essa aqui é outra equação que a gente provou também na aula anterior. Além disso, o que foi que a gente provou também? A gente provou o tempo, né? O tempo total, a gente deixou claro que é um T1, que equivale ao tempo de subida, e depois T2, né? Que é o tempo de descida. A gente sabe que esses dois tempos são iguais, né? Então, o tempo total ele vai ser T1 mais T2. Só que o T1 ele é justamente a velocidade vezes o seno de θ dividido pela gravidade. Como eles são iguais, novamente, né? Isso vai me dar o quê? Duas vezes a velocidade inicial vezes o seno de θ dividido pela gravidade. Então, aqui nós temos o tempo total. Além disso, a gente obteve também a altura máxima, né? A altura máxima, que eu chamei de H máximo. Então, H máximo ele vai ser quem? Vai ser P ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ dividido por 2G. A gente provou isso aqui também. Né? O que mais que a gente provou? A gente provou também a função horária. Né? A função horária da altura. Né? A gente faz o y ser chamado de h, não tem problema, que é equivalente aqui. Então, h vai ser igual a v0 vezes o seno de θ vezes o tempo, menos 1 sobre 2 gt ao quadrado. Né? A gente provou isso aí também. Isso aqui vem de uma equação diferencial. Né? Que equação diferencial essa solução aqui vem? Justamente essa equação aqui, ó. M, Y, dois pontos, é igual a massa menos a massa, gravidade. Né? Isso no eixo Y. É porque no eixo Y o movimento ele é uniformemente variado. Então no eixo Y existe um vetor que vai estar atuando no objeto. Esse vetor está apontando para baixo, que é justamente o vetor da gravidade, né? A aceleração gravitacional. É uma força que está sendo
é aplicado durante o movimento desse objeto, que é justamente o peso, né? Você pega a massa, multiplica pela gravidade, você tem o peso. E o sinal negativo é para indicar que ele está contra o lançamento, né? Muito bem. Agora aqui, no eixo X, o movimento aqui ele é constante, né? Então, massa vezes aceleração é igual a zero, né? Isso aqui no eixo X, né? Então, se você quer muito bem resolver um problema desse, você tem que resolver essas equações diferenciais, né? Duas equações diferenciais. Uma no eixo Y e outra no eixo X. E aqui o movimento que é caracterizado é o movimento uniforme. Ok? Além disso, a gente fez mais, né? A gente pegou, encontrou também a função alcance versus altura. Então, basta a gente aplicar o tempo, né? Basta a gente aplicar t igual a x dividido por v0 vezes o cosseno de θ. Então, a gente vai encontrar isso aqui, ó. A altura é igual a tangente de θ vezes x menos 1 sobre 2 g v0 ao quadrado, cosseno ao quadrado θ, vezes x ao quadrado. A gente encontrou essa equação aqui também. Muito bem. Então, todas essas equações que a gente provou na aula passada, a gente não considerou a resistência do ar, ok? Então, a gente vai fazer todas essas contas agora considerando a resistência do ar, porque o único vetor que estava atuando aqui era o vetor da gravidade, né? Aceleração gravitacional. Justamente o vetor peso, né? Aqui tem o peso, ó, da partícula, que é a massa vezes a gravidade. E aí nós temos as componentes da velocidade que faz com que o objeto ele seja lançado e formando essa trajetória aí parabólica. Mas a gente agora vai atrás de outras coisas, né? A gente vai agora, por exemplo, vamos analisar agora com uma força resistiva, né? Ou seja, nesse tipo de problema aqui, nós vamos considerar uma força que ela vai ser, vou chamar aqui uma F de X e uma F de Y. Né? Além disso, também tem um peso, né, da partícula aqui sendo o peso da partícula que também está atuando, né? Que eu vou chamar de peso. A massa vezes a gravidade. Né? Então veja só. Vamos fazer aqui um paralelo. Sem resistência, do ar, nós temos essas seguintes equações aqui, ó. Massa vezes x, dois pontos, é igual a zero no eixo x. No eixo y, massa, y, dois pontos, igual a menos a massa vezes a gravidade. No eixo y. Isso sem resistência do ar. Agora, com resistência do ar, aí é outra história, né? Você vai ter o quê? Você vai ter que colocar a presença da força resistiva, né? Força resistiva. É justamente essa força resistiva como uma constante R vezes a massa vezes a velocidade elevada a I, né? E aqui eu vou botar ela como negativo, porque ela é contra
ela é proporcional à velocidade do objeto, né? E é negativa porque é contra. Esse R, ele é justamente, esse R é justamente uma constante maior do que zero e ela carrega dentro dela o coeficiente de viscosidade. E também a densidade e a densidade do ar. Ok? Além disso, esse M é a massa, também é maior do que zero. A massa do objeto lançado. Nós temos também a velocidade, que também é maior do que zero. Para ser lançado tem que ser maior do que zero. Agora, se for abandonado, é igual a zero, né? Então, nós temos aqui velocidade. E o N é justamente parâmetro, né? Que ele pode ser, o N pode ser 1 ou 2. Ele vai ser 1, ou ele vai ser igual a 1 para a velocidade próxima de 24 metros por segundo, né? Segundo dados experimentais. Acima de 24 metros por segundo, você já considera um N igual a 2. Então, voltando aqui com a resistência do ar, né? As equações de movimento vão ser massa x2 pontos. Agora aqui vai ter justamente o f de x, né? Esse f de x vai ser, deixa eu definir aqui, o f de x vai ser menos a constante vezes a massa vezes v e chapéu. E o f de y vai ser menos a constante vezes a massa vezes v, j, chapéu. Uma está na direção x, né, que é justamente essa direção aqui, e outra está na direção y, né, que é justamente essa direção aqui, ó, y, que é o j. J, e aqui é o x, é o i chapéu. Muito bem. Agora veja o seguinte, né? Veja o seguinte. A gente definiu aqui que massa vezes aceleração no eixo x é igual a menos a resistência vezes a massa vezes x ponto, né? Porque esse x ponto ele é justamente a velocidade, né? É a notação de dx por dt, ok? Nós temos aqui a massa vezes y2 ponto é igual menos a massa do objeto vezes a gravidade atuando, menos a resistência, né? Essa constante R é justamente para equivaler aqui à resistividade do ar, né? Resistência do ar. Então, resistência do ar vezes a massa vezes y ponto, porque agora eu estou no eixo y, né? Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai agora resolver as equações, né? Nós temos duas equações diferenciais, 1 e 2. Então, vamos resolver a equação 1 para encontrar a função horária da posição, né? Porque veja só, quando a partícula está subindo, né? A partícula está aqui, 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 até chegar aqui, a sua sombra vai ser justo no eixo X, né? A sombra do objeto vai ser justo no eixo X. Então é como se eu estivesse enxergando uma bolinha
sendo lançado aqui no eixo X, na horizontal. Então, qual a função que vai descrever essa bolinha sendo lançada aqui na horizontal, né? Suponhamos uma bolinha sendo lançada na horizontal. É justo a resolução dessa equação aqui diferencial, né? Essa primeira equação. Então, a gente vai encontrar a função horária. Então, a função... Por que função horária? Porque depende do tempo. Horária da posição com resistência do ar. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai resolver essa equação. M vezes x, 2 pontos, é igual a menos a a constante R, né, que representa aqui a resistência do ar, vezes a massa, vezes x ponto. Vamos trocar essa notação pela notação que a gente mais usa. Massa dx por dt, né, igual a menos R vezes a massa x ponto. Veja que a massa ela não depende, por exemplo, do lançamento, né? Você lança o objeto e esse tipo de lançamento não depende da massa. E aí você tem o quê? Uma equação que você pode separar as variáveis, né? Então você tem o quê? Dx ponto dividido por x ponto, né? Igual a menos R dt. O que acontece aqui é que você vai integrar aqui, integrar aqui. Então você vai ter como resposta o quê? Ln de x ponto depende de t é igual a menos R vezes t mais uma constante, né? Aqui a gente aplica a exponencial, vai ficar como x ponto t é igual a exponencial de menos a constante t mais czinho, que é uma constante que vem da integral. Aqui eu posso simplesmente fazer isso, né? X ponto t é igual a exponencial de menos rt multiplicado pela exponencial elevado a c. Isso aqui eu posso chamar, por exemplo, de uma nova constante. Vamos chamar o cetil. Cetil. Ok? Muito bem. Aí vamos lá. X ponto t é igual a exponencial de menos constante r vezes t vezes cetil. Certo? E aí? Vamos aplicar aqui condição de contorno. Veja só. O que diz a condição de contorno? Que o meu x ponto, quando ele for zero, nós temos justo a velocidade vezes o cosseno de θ. Né? Isso aqui é uma condição de contorno, né? Para t igual a zero. Então você aplica aqui, vai ser o quê? Isso aqui vai ser, vamos lá, v0 vezes cosseno de θ igual a exponencial de menos a resistência vezes t vezes, só que o t vai ser zero, né? Vezes cetil. Então aqui você tira que cetil ele é justo V0 vezes cosseno de θ. Então você retorna na equação de cima e você tem ela completa, né? X ponto de t é igual a V0 vezes cosseno de θ vezes a exponencial de menos RT. Ok, a gente encontrou a velocidade aqui, né, do objeto, né, na direção x, mas a gente quer a função horária da posição. Então a gente tem que integrar mais uma vez, né? Uma vez que o dx por dt, né, ele é justamente o x ponto t. Então vamos lá.
Substituindo aqui, temos dx por dt é igual a v0 vezes cosseno de θ vezes a exponencial de menos r vezes t. Ok? Então, separando aqui novamente as variáveis, vamos ter o quê? Dx, né, é igual a v0 vezes cosseno de θ vezes exponencial de menos rt vezes dt. Aí, novamente, vamos integrar aqui, né? E aí, como é que vai ficar? Vamos ter justamente x de t igual a v0 vezes cosseno de θ vezes a integral dessa exponencial, o argumento dela cai invertido, então vai ficar 1 sobre menos r, né? Vezes a própria exponencial, esse t, mais uma constante, né? Que eu vou chamar uma constante linha aqui. Aí como é que eu faço para encontrar essa constante linha? Bom, novamente, condição inicial. Quando eu tenho x zero, eu tenho zero, né? T é igual a zero. Porque quando o tempo é igual a zero, eu tenho um tempo de origem. E aí, durante aquele tempo ali, o objeto ainda vai ser lançado. Então, ele ainda não percorreu nenhum alcance. Então, o alcance dele é igual a zero, né? A posição dele vai ser na origem. Então, substituindo aqui vai ser zero igual a v0 vezes cosseno de θ. Aí fica o negativo aqui, né? Dividido aqui por r, que é a constante, a resistência do ar, vezes a exponencial de menos rt, mais, aí fica zero aqui, né? No lugar do t, mais c'. Então, aqui eu posso tirar o valor de c'. C' é justamente o v0 vezes cosseno de θ dividido por r, ok? Aí a gente volta e aplica aqui, ó. A gente aplica aqui. Então, o x de t ele é igual a v0 vezes cosseno de θ dividido. Aí aqui faltou botar o menos r aqui na frente, né? Vou botar aqui. Menos r aqui vezes a exponencial de menos rt mais o c', que é justamente o que eu encontrei aqui em cima. V0 vezes cosseno de θ dividido por r. Aqui eu posso botar em fator comum, né? Então nós vamos ter o quê? O x de t igual a v0 vezes cosseno de θ dividido por r. Aí eu boto fator comum, vai ser 1 menos a exponencial de r vezes t, que está negativo, né? Então é isso. A gente encontrou aqui a função horário, a posição. Ó. É justamente esse camarada aqui. Ele é a função horária da posição com a resistência do ar. Ok? Na aula passada a gente encontrou, por exemplo, que a posição, a função horária da posição sem a resistência do ar é o xt v0 vezes cosseno de θ vezes t. Aí a pergunta é o seguinte, né? A pergunta é o seguinte: isso aqui é o quê? É a função horária da posição sem a resistência do ar. A pergunta é a seguinte: será que eu posso fazer algum tipo de relação de uma fórmula dessa com a outra, né? A pergunta é essa. E a resposta é que dentro dessa equação aqui, ó, dentro dessa equação aqui,
eu posso obter essa. Como? É o que a gente chama de método perturbativo. Veja só, essa minha exponencial elevada a menos RT, ela pode ser expandida, né? Então ela vai ser justamente 1 dividido por 0 fatorial menos RT dividido por 1 fatorial mais um R ao quadrado T ao quadrado dividido por 2 fatorial menos um R ao cubo T ao cubo dividido por 3 fatorial. E assim sucessivamente, né? Isso aqui é o que a gente conhece lá como expansão de termo. Então, se eu pegar, não preciso ir muito a fundo, não. Eu só vou pegar esses dois termos aqui até a segunda ordem, e aplicar, né? Então, vamos lá. Aplicando aqui nessa equação aqui, ó, para a gente encontrar o x de t sem a resistência do ar. Então, vai ficar o quê? X de t é igual a V0 vezes cosseno de θ dividido pela resistência vezes, né, 1. Aí aqui tem a mudança de sinal, né? Observe que aqui está negativo e aqui está positivo. Então aqui vai ficar negativo, 1. Como aqui está negativo, vai passar a ser positivo, né? Mais RT dividido por 1 fatorial, que dá 1. Veja só que esses termos aqui vão embora. E aí eu posso cancelar esse R com esse R aqui. E vai ficar justamente, né, o x de t igual a V0 vezes o cosseno de θ vezes t, que é a função horária da posição sem a resistência do ar. Então, aplicando aqui o método perturbativo, né, aplicando o método perturbativo, a gente chega, né, usando o método perturbativo, a gente consegue, né, por exemplo, chegar na função, né, horária da posição sem a resistência do ar por meio da função horária da posição com a resistência do ar. Uma coisa impressionante, né? Muito bem. Agora, veja só. A gente encontrou a função horária da posição com a resistência do ar, mas isso em relação ao eixo x, né? Agora vamos atrás da função horária partindo da segunda equação diferencial, né? Então vamos lá. Deixa eu... Veja só. Então, o que, que a gente vai fazer aqui? A gente vai agora atrás da função horária da altura, né? Porque a gente... A altura está faltando um aqui, ó. A altura. A gente obteve a função horária da posição, né? O famoso alcance. Aí você obtém um alcance máximo quando você tem o tempo total da duração, né? O tempo que a partícula sai da origem e chega até a extremidade do lançamento. Aí, se você tiver o tempo, você aplica aqui a função horária da posição, você vai encontrar o x. O x com t total vai ser justamente o x máximo, né? Você vai encontrar o alcance máximo. Agora, a função horária da altura, a gente vai ter que resolver essa equação aqui, ó, que é a segunda equação diferencial. Daqui, né? Aqui, ó, seria a segunda. Esse camarada aqui. Então, vamos resolver ela. Então, a primeira coisa que a gente faz é cancelar a massa, obviamente. A massa não depende do lançamento. A verdade é o contrário, né? O lançamento não vai depender da massa aqui. Não está relacionado com a massa. Então, nós vamos ter o quê? Y2 ponto. Eu posso dizer que é justamente dy ponto por dt, sem problema algum. Então, eu vou ter dy
ponto por dt é igual. Eu posso botar em fator comum aqui menos gravidade mais constante resistência vezes y ponto. E aí eu posso justamente trocar aqui, né, ajeitar minhas variáveis. Então vai ficar o quê? dy ponto dividido, né, por g mais constante y ponto, né, igual a menos dt. Aqui eu aplico novamente a integral. Aí eu vou ter o quê? ln, né, de g mais r y ponto, né, ly ponto mas aí quando você aplica aqui a ln, vai cair a derivada do argumento. A derivada do argumento vai ser r, né? Então aqui tem 1 sobre r aqui, ó, igual a menos t, né, mais uma constante, né. Posso botar aqui menos uma constante aqui do lado, igual a menos t. Então aqui vai ficar, por exemplo, como é que aqui vai ficar? ln de g mais ry ponto igual a menos rt mais a constante. Vou deixar isso aqui. Então vamos lá, desenvolver mais. Então aplicando aqui exponencial em ambas partes, vai ficar o quê? G mais um ry ponto é igual a exponencial de menos rt mais uma constante. Né? Isso aqui a gente já viu, né? Vai ficar o quê? Justamente g mais ry ponto igual a e elevado a menos rt vezes e elevado a constante, que vai dar uma outra constante, né? Eu vou chamar de c' tio, né? Então como é que vamos fazer aqui? Vai ficar o quê? G mais ry ponto é igual a c' tio vezes a exponencial de menos rt. Vamos isolar o y ponto. Então vai ficar como? Vai ficar, vamos fazer aqui devagar, ry ponto é igual a c tio linha vezes a exponencial de menos rt menos a gravidade. Aí eu multiplico aqui tudo por 1 sobre r, então vai ficar y ponto. Aí como é simples, depende de ter, eu vou botar aqui na linguagem aqui de função, vezes c tio linha dividido por r vezes a exponencial de menos rt menos a gravidade dividido por r. Agora, aqui eis a questão. Como obter c' tio? Simples, você aplica a condição de contorno, né? T igual a zero, nós vamos ter o quê? Um y ponto zero sendo justamente a velocidade vezes o seno de θ. Ok? Então, você vai substituir aqui, vai ser o seno de θ, né, vezes V0, é igual a c' tio R multiplicado pela exponencial de zero, né, menos G dividido por R. Logo, c' tio vai ser justamente quem? O seno de θ vezes V0 vezes R menos a gravidade, né? Então a gente encontrou o seno negativo. A gente volta e aplica aqui, né? Aplica aqui, ó. Valor de C'. Então vai ficar como? Y ponto de T é igual. Aí como aqui está dividido por R, então vai ser justamente seno de θ vezes V0 menos G sobre R. Menos G sobre R. Aí aqui é o seguinte, né? Aqui é mais, né?
Porque aqui ele vai para outro membro, exatamente, aqui é mais, ó, multiplicado pela exponencial de menos RT menos GR, né? Justamente. E aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente ainda não encontrou a função horária da altura, né? Então a gente tem que integrar mais uma vez, porque aqui nós temos a velocidade, né? Então o que acontece aqui? Nós temos, por exemplo, que o y ponto t é justamente o dy por dt. Né? Então a gente tem que integrar mais uma vez. Então vai ficar dy por dt é igual a seno de θ vezes v0 mais a gravidade dividido por r vezes a exponencial de menos rt menos gr. Aí a gente isola aqui, né? Então vai ficar dy igual a seno de θ vezes v0 vezes mais g sobre r vezes exponencial de menos rt dt menos 1g sobre r dt. Aí a gente integra, né? Integra aqui, integra aqui, integra aqui, integra aqui. Então nós vamos ter o quê? dy, vamos ter y de t, né? É igual. Vamos ter y de t é igual. Isso aqui tudo é uma constante, né? Por isso que eu botei fora. Seno de θ vezes v0 mais g sobre r. A integral dessa exponencial aqui vai cair o argumento 1 sobre menos r vezes a própria exponencial menos rt menos g r vezes t mais uma constante tio do Arlinha. Então, como é que a gente encontra essa constante do Arlinha? Muito simples, aplica a condição de contorno, né? Veja que quando t for igual a zero, o meu y vai ser igual a zero, né? Justamente porque a altura vai ser zero, né? Então, vamos lá. O que eu estou querendo dizer é que quando o projétil ele vai ser lançado, né? Vamos voltar aqui na figura. Quando o projétil vai ser lançado, a altura vai ser zero. Ele vai alcançar a altura máxima depois de um certo tempo. E depois ele vai retornar ao solo depois de um certo tempo, né? Que é o tempo total, né? Da duração aqui do lançamento. Mas no início, a altura é igual a zero. Então, tempo de partida, altura igual a zero. Então, nós temos aqui zero igual a seno de θ vezes V0 mais um G sobre R, que multiplica 1 sobre menos R, vezes a exponencial de 0 a 1, menos esse termo aqui vai zerar, né? Então, vai ficar mais C' 2 tio. Então, você pega esse segundo termo aqui, passa para o primeiro mesmo, então você vai ter C tio do linha é igual a seno de θ vezes V0 mais G sobre R. É isso aqui multiplicado por 1 sobre R. É isso? Justo. Aí você retorna e aplica, né? Então você vai ter o quê? Que o y de t ele é justamente o seno de θ vezes V0 mais um G de R, né? Multiplicado aqui por 1 sobre R negativo, vezes a exponencial de menos RT, menos um G RT, mais C tio do linha, que é justamente o que a gente encontrou aqui em cima. Sin θ vezes V0, mais um G sobre R, né? Fecha parênteses.
1 sobre R. E aí? Veja que temos termos aqui em comum, né? O primeiro termo é comum com o segundo termo, então a gente pode botar em fator comum. Então vai ficar o quê? Y de t igual. Aí vai ficar assim, né? Por exemplo, seno de θ vezes V0 mais G sobre R multiplicado, né? Aí fica aqui 1, né? Que vem daqui. Essa parcela aqui dividido por essa dá 1. Né? Então, botar bem aqui na frente 1 sobre R, né? Então, agora sim. Essa parcela dividida por essa dá 1. E essa parcela aqui dividida por essa dá menos a exponencial de menos RT. Fecha menos 1G sobre R vezes T. Então a gente encontrou aqui a função horária, né, a gente encontrou aqui a função horária, né, a função horária da altura com resistência do ar. Ó, veja que lá no problema que a gente resolveu na aula anterior, a gente tinha sem resistência, né? Era y de t igual a V0 vezes o seno de θ vezes 1t menos 1 sobre 2 gt ao quadrado. Então, isso aqui é justamente sem resistência. Né? A função horária da altura sem resistência do ar. Então, estou sempre fazendo aqui um paralelo para vocês começar a encaixar as coisas. Agora, veja só, o que a gente vai fazer? Veja que no problema anterior, a gente conseguiu encontrar uma função alcance versus altura, né? Como é que eu faço isso? Simplesmente eu isolo t da equação do alcance e aplico na equação da altura. E aí, de fato, eu vou ter a altura em função do alcance. Porque o t é um parâmetro. O t está presente tanto no alcance como na altura. Então, se eu consigo fazer o processo de inversão, né, de variáveis, aí eu consigo colocar uma variável em função que eu quero. Porque o t é um parâmetro. Ele faz a conexão. O t ele seria o papel de uma ponte, onde o x está de um lado e o y está de outro. Né? E é justamente esse problema aqui ele é bidimensional. Enquanto o projeto ele está sendo lançado, você pode usar equações que descrevem o posicionamento da partícula na projeção x. E enquanto isso, está acontecendo também o movimento desta partícula, né, na projeção y. Né? Só que a gente não tem duas partículas. O que acontece é que a gente está suponhando que você tem equações que descrevem o comportamento dessa partícula sendo direcionado em dois eixos, né? Por conta do movimento bidimensional. Então, como é que eu faço aqui? Eu vou pegar essa equação aqui que eu encontrei, ok? E vou isolar o t. Então, vamos aqui, ó. Então, vamos aqui isolar o t dessa equação aqui. Qual o objetivo aqui? Isolar o t. Como é que a gente faz isso? Muito simples. Pega. Então, aqui vai x
multiplica R dividido, né, por V0 vezes cosseno de θ é igual a 1 menos exponencial de menos RT, certo? Então, a gente vai ter o quê? X vezes R dividido por V0 vezes cosseno de θ menos 1, ok? É igual a exponencial, é igual a menos a exponencial de menos RT. Eu posso multiplicar aqui por menos 1, ou então posso simplesmente inverter aqui o primeiro termo com o segundo termo, mudando o sinal do termo o primeiro termo do segundo termo. Então vai ficar o quê? Vamos lá. Portanto, vai 1 menos x vezes o r dividido por V0 cosseno de θ é justamente a exponencial de menos RT. Eu posso aplicar o ln, né, em ambas partes. Então, você aqui. ln de exponencial de menos RT é justamente o ln de 1 menos o x vezes r dividido por V0 vezes cosseno de θ. Então, veja só, o ln de uma exponencial de um argumento é o próprio argumento, né? Então, aqui nós temos o quê? Menos RT é igual ao ln de 1 menos x r V0 vezes cosseno de θ. Eu posso passar o menos r para o outro lado, né? Segundo tempo vai ficar o que? T é igual a 1 sobre menos r vezes o ln, né, de 1 menos x r V0 vezes cosseno de θ. E aí você vai ter, né, justamente T igual a ln de 1 menos x vezes r dividido por V0 vezes cosseno de θ elevado a menos 1 sobre R. Okay? Então, a gente conseguiu aqui encontrar o tempo. Então, a gente encontrou o tempo em função de x, de R, de V0 e de θ. Aí, o que a gente vai fazer é aplicar, né, essa equação gigante aqui que a gente encontrou. Mas qual é o objetivo que a gente está querendo fazer mesmo? A gente vai aplicar aqui, ó. Vamos pegar esse tempo aqui e aplicar aqui, ó. Aqui, aqui. O objetivo é o quê? O objetivo é obter a função y de x. Porque nós temos aqui essa função aqui, ela é justamente uma y de t, ó. A gente quer uma função que descreva, por exemplo, altura versus alcance. Alcance. Né? Então a gente quer obter esse tipo de função, altura versus alcance. E aí? Vamos lá aplicar, né? Então, vai ficar o quê? Como eu vou aplicar agora o t, e o t ele depende agora, ó, veja que o t depende agora de x, ó. Então vai ficar o quê? Y de x igual a 1 sobre r vezes o seno de θ. Estou pescando aqui de cima, ó. Vezes V0 mais g sobre r vezes 1 menos a exponencial de menos r vezes quem é o t, aí já joga, né? O ln de quem? Aí eu tenho que pescar lá em cima. ln de 1 menos x r dividido por V0 cosseno de θ. Cosseno de θ elevado a menos 1 sobre r. Ok? Fecha. E aí?
menos, né, menos G sobre RT, né, que é essa parcela. Só que o T a gente definiu, né? Vamos botar esse menos G R aqui no outro lado, aqui embaixo, que não está dando espaço não. G sobre R. Aí o T, né? Que o T é justamente o Ln, né? De 1 menos XR dividido por V0 vezes cosseno de θ. Isso aqui é elevado a menos 1 sobre R. Então vamos lá, vamos desenvolver isso aqui. Então, o y de x é igual a 1 sobre R vezes o seno de θ vezes V0 mais 1g dividido por R vezes 1 menos. Aí veja só, esse menos R aqui, ó, veja só, esse menos R aqui, ó, ele pode vir para cá, ó, multiplicar essa parcela, né, a propriedade do Ln. Todo termo, né, por exemplo, eu tenho Ln de C, aí eu tenho aqui um coeficiente, vou botar aqui um epsilon. Isso aqui equivale a dizer que é o Ln de C elevado a epsilon, né? Então, se aqui tiver 1 sobre epsilon, então aqui vai ser fatorado, né? Então, a resposta aqui vai ser somente o Ln de C, né? Se eu tiver, por exemplo, epsilon vezes Ln de C elevado a 1 sobre epsilon, vai dar o próprio Ln de C, né? Então, a mesma coisa aqui, esse menos R aqui vai multiplicar com esse menos 1 sobre R, que vai dar 1. Então, na prática aqui, eu vou ter o quê? Exponencial de Ln de 1 menos x R V0 vezes cosseno de θ, né? Fecha. Aí fecha aqui também, né? Menos essa parcela aqui, ó. Aí, novamente, esse termo aqui, ele vem para cá, então vamos desenvolver aqui. Menos, né? Menos Ln 1 menos xr dividido por V0 vezes cosseno de θ. Aí, veja só, esse termo aqui, ó, ele pode ir para lá, né? Eu vou levar ele até negativo, que é até interessante, porque aqui fica positivo, ó. Positivo aqui, e aqui fica, por exemplo, G sobre R ao quadrado, certo? Então, desenvolvendo mais, nós vamos ter o quê? Y de x igual a 1 sobre R vezes o seno de θ vezes V0 mais um G dividido por R vezes 1. Aí veja só, exponencial, né, propriedade aqui, ó. Exponencial de L de θ é o próprio argumento, né? Então, nós temos aqui 1 menos, aí, 1 menos xr dividido por V0 vezes cosseno de θ, fecha, mais o Ln de 1 menos xr V0 cosseno de θ, G dividido por R ao quadrado. Então, aqui vai ser o quê? Y de x igual a 1 sobre R vezes cosseno de θ vezes V0 mais 1g sobre R vezes. Aí aqui eu posso tirar, né? Vai ficar 1 menos 1 com mais xr vezes V0 vezes cosseno de θ mais ln 1 menos xr dividido por V0 vezes cosseno de θ, fecha, Gr ao quadrado. Aí veja que esse 1 aqui vai embora. Então, nós vamos ter aqui um y de r é igual a 1 sobre r
um seno de θ vezes um V0 mais um G sobre R que multiplica, por exemplo, x vezes R dividido por V0 vezes cosseno de θ. Só consertar bem aqui. Mais um ln, por exemplo, de 1 menos xr vezes V0 vezes cosseno de θ, g sobre r ao quadrado. Muito bem. Ao invés que esse r aqui ele vai embora, por exemplo, com esse r aqui, né? E aí, de fato, a gente vai ter o quê? Aqui, perdão, que eu botei r, mas é x, viu? Que é x. Não sei porque que eu estou botando r. X. Certo? Agora sim, yx é igual a seno de θ vezes V0. Aí eu multiplico logo aqui, ó. Vai ficar aqui, por exemplo, V0 vezes cosseno de θ mais um G dividido por R. Bem que tá faltando botar um X, né? Vem aqui um X, aqui um X dividido. Vou fazer aqui direitinho. Botar aqui, por exemplo, um G vezes X dividido por R V0 cosseno de θ mais um ln de 1 menos um x r V0 cosseno de θ a g r ao quadrado. Né? Então, isso aqui vai embora, isso aqui vai embora. Aí veja que eu tenho o quê? Y de x igual a x vezes a tangente de θ, né? Mais justamente g r vezes V0 cosseno de θ vezes x mais um ln, né, de 1 menos x r V0 cosseno de θ elevado a g r ao quadrado. Se você quiser ir adiante, você vai, né? Abre aqui o ln e coloca aqui em fator comum, né? Pode ser botar aqui fator comum x, ó, bem pensado. Então, pode botar aqui fator comum. Abre aqui. Né? Mas o que eu quero deixar claro aqui é que a gente conseguiu, por exemplo, né, encontrar a função que descreve bem, né? Um pouquinho alto aqui. A gente conseguiu encontrar a função, justamente que é a função da posição, essa altura, né? Com resistência do ar. Veja que isso aqui é muito parecido com a função lá que a gente já tinha escrito, né? Por exemplo, sem resistência do ar seria um y de x igual a tangente de θ vezes x menos 1 sobre 2, né? G dividido por V0 vezes cosseno θ, aqui ao quadrado, vezes x ao quadrado, né? Então, isso aqui é quando a gente tem lá sem resistência, né? Então, aqui é sem resistência, né? Do ar. Isso aqui é a função, posição, posição e altura, né? Então, no lugar da posição, a gente pode trocar pelo nome alcance, né? Porque são sinônimos, né? Você tem uma posição ali no eixo X, né? Aí você pode chamar de alcance. Então, veja que tem uma certa
similaridade, né? Porque aqui aparece uma tangente de teto, né? Aí esses outros termos. Mas por que a equação não fica muito similar? Porque você tem aqui o Ln. Aí se você expandir aqui o Ln, né? A expansão de T, fazer o método perturbativo, você chega nessa equação aqui sem problema. Né? Foi o que eu fiz lá no início lá. Muito bem. Aí o que a gente vai fazer agora, né? A gente encontrou a função da posição, né? A gente encontrou, né, a função horária do alcance, da altura, a função posição e altura. Né? Agora o que a gente tem que fazer, por exemplo, é encontrar o tempo total, né? Com resistência do ar, né? A gente tem que fazer isso. Veja, vamos voltar lá no início para a gente ver. Né? Por exemplo, ó, aqui nós temos o tempo total, duas vezes a velocidade inicial vezes centro de teste de gravidade. Mas isso aqui é sem resistência do ar, né? Tá bem aqui, ó, sem resistência do ar. Mas quando a gente coloca com a resistência do ar, que já é esse caso aqui, o que acontece, né? O que acontece? Então é isso que a gente tem que calcular agora. Então vamos atrás disso agora. Né? Então vamos lá. Então agora é o tempo total. Tempo total com resistência do ar, né? Então como é que a gente... Então para você fazer esse tipo de cálculo, você vai partir dessa equação aqui, ó, da equação da função horária da altura, né? Com resistência do ar. É justamente esse termo aqui de cima. Esse aqui, ó. Vamos pegar ele aqui. Vamos pegar lá onde a gente deixou bonitinho, tá bem aqui, ó. E vamos arrochar aqui. Aí lembra que para a gente conseguir encontrar o tempo, a gente tem que partir e considerar como se fosse aqui uma... É como se você estivesse calculando aqui as raízes de um polinômio, né? Tem que considerar esse valor aqui sendo zero. Então, esse aqui vai ser zero. Né? Porque, veja só, durante aqui o lançamento, você tem aqui o eixo X, você tem o eixo Y, né? Só fazer aqui a interpretação. Está aqui o lançamento. Aí, veja que nesse ponto aqui, que é a origem, o X é zero e o Y é zero. Então, como aqui é parametrizado, né? Você tem o x0 e o y0. Então, eles tudinho são iguais a zero na origem. Então, por isso, aí da mesma forma, né, que aqui nós temos o tempo inicial. Agora, no tempo final, aí aqui nós já temos outra história. Nós temos aqui também um x com tempo final e um y com tempo final. Mas isso também vai dar zero, porque tanto alcance como altura, né, vai ser zero. Menos o alcance, né? O alcance vai ser diferente de zero. Isso aqui vai ser diferente de zero. O alcance vai ser diferente de zero. Mas o y de TF vai ser zero. Porque veja só que ele está no mesmo nível, né? A vertical aqui, os dois pontos estão no mesmo níveis. Então, aplicando aqui, vamos ter o quê? Vamos fazer justamente... Vamos trabalhar assim, igual. Vamos trazer esse segundo termo para cá, para frente. Vai ficar menos um G dividido por R vezes T, ok? Mas eu vou justamente colocar esse R aqui dentro. Então vai ficar assim. Se eu quiser botar um R aqui, eu tenho que botar um R também embaixo, né? Então vai ficar assim. V0 vezes o centro de θ vezes R mais a gravidade
dividido por R ao quadrado, né? Porque eu estou tomando aqui só um denominador só. 1 menos a exponencial de menos RT. Né? O que eu estou querendo dizer assim, que eu botei um R aqui, botei um R aqui, ó. Ok? Porque R dividido por R dá 1, então não estou alterando. Aí esse R multiplicado com R dá R quadrado. E esse R multiplicado com esse outro R que dá R quadrado. Então eu posso deixar ele só no denominador só. Foi isso que eu fiz. Muito bem. Aí fecha aqui. Então, aqui dá zero, né? Claro. E aí? Então a ideia aqui, né, é obter tesão, né? Porque quando você considera o y sendo zero, você está querendo encontrar o tesão, né? No lugar de t, você já pode substituir por tesão, né? Aqui vai ser tesão, que é o tempo total da duração, né? É o tempo total da duração, o tesão. O tempo total com resistência vai ser o tesão. Então vamos usar o método perturbativo, né? Que a gente já mencionou lá no início. Método perturbativo. Então o que acontece? A gente vai expandir, né? Novamente a exponencial aí, função de t, sem problema algum. Então, vamos trazer esse camarada aqui do primeiro tempo para o primeiro membro, né? Ele está no segundo membro, então vai ficar o quê? G dividido por R, tesão, é igual a V0 vezes o seno de θ vezes R, mais um G dividido por R ao quadrado, vezes 1 menos a exponencial de menos R tesão, né? Aí veja só, a gente tinha comentado que a exponencial de menos R tesão, ele pode ser, né, justamente expandido inteiro, né, que é justamente 1 dividido por 0 fatorial, aqui é mais, então aqui é menos, um RT dividido por 1 fatorial, mais um R ao quadrado, um T ao quadrado, dividido por 2 fatorial, menos um R ao cubo, T ao cubo, dividido por 3 fatorial, e assim sucessivamente, né? Essa expansão de T é muito conhecida, por exemplo, é elevado a x, é somatório, né? Por exemplo, de n igual a zero até infinito, né? De x elevado a n por n fatorial, né? Então, aqui você tem 1 menos, mais, né? X sobre 1 fatorial, mais x2 sobre fatorial, mais x3 sobre 3 fatorial, e assim sucessivamente, né? Isso aqui é a expansão inteira, muito conhecido. Então você aplica aqui, né? Então aplicando aqui, no intuito a gente, o objetivo aqui é aplicar até a segunda ordem, né? Isso aqui já é um bom tamanho, até a segunda ordem. Então como é que vai ficar aqui? Vai ficar um G. Eu vou pegar esse G de R e passar para outro meio, vai ficar, ele vai ser invertido, né? Então vai ficar tesão é igual, né? Então ele vai ficar invertido, ele vai ficar tesão é igual a 1R vezes 1V0 vezes o seno de θ, né? Mais 1G, né? dividido por RG. Não é isso? Muito bem. Aí vamos multiplicar por 1 menos, aí a gente joga os termos da exponencial, que são esse camarada aqui. Vamos usar somente esses dois aqui. E botamos a reticência. Né? Então vai ficar menos 1 mais, né, que tem a troca aqui de sinal. Ó. Aqui tem um menos, aqui está mais, então passa a ser menos, e aqui tem menos, passa a ser mais. Então aqui vai ser mais RT, né? E aqui nós temos reticência. Então, bota até até a terceira ordem. Vamos botar até a terceira ordem, para ficar mais preciso. Até a terceira ordem. Muito bem. Então, vamos lá, mais RT mais R ao quadrado, T ao quadrado, dividido por
por que é 0, 1, e aqui dá 2, né? Dá 2 fatorial, dá 2, né? Vamos botar até a quarta, né? Vou botar até a quarta mesmo, porque a quarta ordem é melhor. Até aqui. Então vai ficar o quê? Mais R ao cubo T ao cubo dividido por 6, né? Porque é 3 vezes 2 dá 6. Então é isso. 700, 700, 700. Muito bem. E aí, o que, que a gente faz? A gente, obviamente, esse 1 vai embora com esse menos 1. Esses R aqui vão embora. Ó. Esse aqui vai embora com esse R. Aqui fica um R. E aqui fica R ao quadrado, né? Então, reescrevendo vai ficar como? Tzão é igual a R vezes V0 vezes o centro de θ mais a gravidade, né? Isso aqui tudo dividido pela gravidade, ok? Aí, abre parênteses, Tzão mais RT ao quadrado, né? Dividido por 2, mais um R ao quadrado, T ao cubo, dividido por 6. Ok? A gente vai desconsiderar esses outros termos aqui. Vamos considerar essa ordem superior aqui de RT sendo zero, né? Sendo zero. Vamos desconsiderar, porque esses termos aí eles vão ser valores muito pequenos, né? Então vamos desconsiderar eles. Muito bem, e aí o que, que a gente vai fazer agora? Vê que tem uma coisinha errada, né? Que a gente esqueceu. Então o jogo de sinal vem aqui, ó. E aqui não é menos, então aqui é menos. Aí passa a ser mais, e aqui é mais, passa a ser menos. Então aqui é menos, mais, aqui é menos, aqui é mais. Então aqui vai ser, bem que vai ser menos, ó. Então tem que ter muito cuidado com isso, senão o cálculo erra. E aí? Como é que vamos fazer? Vamos pegar isso aqui tudo, né? Dividir por tesão, né? Porque eu quero deixar esse primeiro membro aqui, por exemplo. Vamos multiplicar isso aqui tudo por tesão. Dividir, né? Quero deixar como 1 porque eu quero ir além. Então vai ser 1 igual a R vezes V0 vezes seno de θ mais G dividido por G. Aí aqui vai ficar T dividido por T dá 1, ok? Menos RTzão dividido por 2 mais R ao quadrado, T ao quadrado dividido por 6. Aí o que você vai fazer agora é justamente tentar isolar esse T, né? Então vai ficar, vamos passar esse termo aqui para o primeiro membro, vai ficar G, né? G dividido por R vezes V0 vezes seno de θ mais G igual 1 menos R T sobre 2 mais R ao quadrado T ao quadrado dividido por 6, ok? Aí o que nós vamos fazer, por exemplo, justamente colocar esse RT ao quadrado por esse cara aqui, ó, esse camarada aqui para o primeiro membro, e a gente pega esse termo do primeiro membro e passa para o segundo. Então vai ficar o quê? RTzão dividido por 2 igual, né, 1 menos 1G dividido por R V0 vezes seno de θ mais G, né, mais um R ao quadrado, Tzão ao quadrado dividido por 6, ok? Agora nós vamos dividir, por exemplo, essa parcela toda aqui. A gente pode até passar esse 2 para o outro lado, né? E o R, né? Deixar, vamos isolar aqui o T, em outras palavras. T é igual a... Aí aqui fica 2 dividido por R, né? Menos 1G dividido por R V0 seno de θ
mais G, mais... Tem que multiplicar, né? Vezes... Aqui tem um 2 também. E aqui fica a parênteses, né? Que fica um R aqui. Muito bem. Aí aqui fica... Aqui fica o quê? Mais R ao quadrado vezes T ao quadrado vezes, por exemplo, 2 dividido por 6 vezes R, não é isso? Então vamos lá. Aqui vai dar T é igual. Aí como é que vai fazer aqui? Nós vamos tirar o MMC, então vai ficar 2 vezes R vezes V0 vezes seno de θ mais G dividido por R. Aí aqui fiquei R vezes V0 vezes seno de θ mais G. Porque esse termo aqui, ele é justamente o de cima, então é isso mesmo. Aí ele vai ficar com menos 2 aqui, né? Que eu estou tornando ele somente uma parcela só, né? Então aqui vai ficar menos 2G, é isso? Menos 2G. Mais R vezes T ao quadrado dividido por 2 dividido por C dá 3, não é isso? Então, ó, esse camarada aqui, por exemplo, ele pode ser, essa primeira fração aqui, ela pode ser reescrita por essa daqui, ó. T é igual a 2 vezes a V0 vezes o seno de θ dividido pela gravidade. Isso tudo dividido, né? Por exemplo, 1 mais R vezes V0 vezes seno de θ dividido pela gravidade, ok? Mais um R T ao quadrado dividido por 3, ok? Muito bem. Aí, o que a gente pode fazer? A gente pode, por exemplo, deixar assim. Vou anotar aqui desta forma porque eu quero expandir aqui um termo. 2 vezes V0 vezes seno de θ dividido pela gravidade, ok? Multiplicado por 1. Aí aqui, ó, vai ser assim, né? 1, aí aqui fica 1 mais R V0 vezes seno de θ dividido pela gravidade, né? Vamos expandir assim. Mais a parcela lá, RT ao quadrado dividido por 3. E aí, como é que eu vou expandir? Eu vou pegar esse termo aqui, ó, vou expandir ele, chamar ele de x. Isso aqui é igual a x. E eu sei muito bem, por exemplo, que 1 dividido por 1 menos x, mais x, né? É justamente 1 menos x mais x ao quadrado e assim sucessivamente. Então vamos expandir aqui, ó, vai ficar o quê? T é igual a 2 vezes V0 vezes seno de θ dividido pela gravidade. Agora sim, vem a expansão, né? 1 menos R V0 vezes seno de θ dividido pela gravidade, mais uma reticência, mais RT ao quadrado dividido por 3. Ok? Então, a gente vai ter o quê? T é igual a 2 vezes, né, V0 vezes seno de θ dividido pela gravidade,
Porque eu estou pegando esse termo aqui, ó, e fazendo isso. Estou fazendo aqui isso. Ó. Então, continuando aqui, mais. Aí esse segundo termo aqui, que é o produto dele, vai ficar V0 ao quadrado, seno ao quadrado e G ao quadrado, né? Eu posso botar aqui o R como fator comum já. Eu vou fazer isso devagar, né? Vai ficar assim. Duas vezes V0 ao quadrado, seno de θ ao quadrado, e aqui vai ficar G ao quadrado, não é isso? É isso? Justo. Aí esse mais reticência aí eu vou botar ele embora. Vou considerar termos pequenos, né? Isso aqui vai dar zero. Essas reticências. Mais R. Vê que tá faltando R, né? Mais R, T ao quadrado dividido por 3. Agora sim, eu boto o fator comum R. T é igual a 2 vezes V0 vezes o seno de θ dividido pela gravidade, né? mais um R multiplica T ao quadrado dividido por 3, né? Menos, bem que faltou, bem que tem mais que menos dá menos, né? Do que é menos, ó. Então, que é menos, e aí? 2 vezes V0 ao quadrado vezes o seno ao quadrado de θ dividido por G ao quadrado. Né? Então, a gente conseguiu aqui encontrar o tempo, né? A gente encontrou aqui o tempo total, né? Tá, ok? É justamente o tempo total do lançamento oblíquo com resistência do ar. Um pouco diferente do que a gente controla. Na verdade tá aqui dentro, né? Incluso, ó, porque o tempo total lá do sem resistência é 2 vezes V0 vezes o seno de θ dividido pela gravidade, né? Vou chamar isso aqui de T0. Então, veja só que isso aqui é verdade, né? Mas é o tempo total sem resistência do ar. Ó, veja que se meu R aqui eu tomar aí como zero, aí ó, cai exatamente para o problema do lançamento oblíquo sem resistência do ar. Então a gente vê que a equação ela faz um maior sentido. Né? Agora, se eu quisesse, por exemplo, considerar uma resistência muito pequena, né? Por exemplo, se eu considerar um R muito pequeno, então esse meu T ele vai ser próximo de T0. Então, para K pequenos, né? Temos o quê? Aí a gente vai partir dessa forma aqui de cima, né? A gente vai ter T é igual. Aí veja que esse primeiro termo aqui é o T0, né? Então, vou chamar ele aqui de T0, ok? Mais um R vezes T0 ao quadrado, que é justamente esse termo aqui ao quadrado, ó. Aí, menos, né? Aliás, produto de 1/3 menos 1 sobre 2. Que isso aqui é aproximadamente T0 menos R multiplica T0 ao quadrado, dividido isso aqui tudo por 6. Né? Então, retornando como T0 é esse cara aqui, eu posso muito bem dizer que T é igual a 2 vezes V0 vezes seno de θ dividido pela gravidade, ok? Multiplicado por 1 menos R
V0 vezes seno de θ, isso aqui tudo dividido por 3 vezes a gravidade. Então, isso aqui é para R pequeno, né? Que é para R muito menor do que 1. Mas veja que é a mesma coisa, né? Se o R for zero, aí recai para a situação do tempo total de um lançamento de um projétil sem resistência do ar. Certo? Então a gente conseguiu aqui encontrar a função horária da altura, do alcance, o tempo total do lançamento do projétil, né? E encontramos também a função horária do alcance versus a altura, isso tudo incluindo a resistência do ar. Agora está faltando a gente encontrar, por exemplo, o alcance máximo, né? Então, o alcance máximo que a gente encontrou naquela hora foi a função horária, né, do alcance. Então, eu posso pegar esse tempo aqui, da resistência do ar, e aplicar nessa equação aqui, que a gente encontrou lá no início da aula. Deixa eu dar uma olhada nela. Então, ó, vamos pegar ela aqui. Vamos pegar ela. Olha ela aqui, ó. Então, você pega essa equação aqui pequena, aí a gente chega aqui no finalzinho e aplica, ó. Então, ó, primeiro vamos botar bem aqui, ó. Alcance máximo. Então, basta você pegar o T e levar para um Tzão, isso dentro da fórmula do x de Tzão. Aí você vai ter um x máximo. Né? Então, veja só. A gente tem aqui a função horária da posição, né? Com a resistência do ar, claro. E aí você vai aplicar, né? Como a gente sabe que o Tzão, essa equação aqui toda, né? Aí a gente aplica, né? Mas aí, por exemplo, Tzão é igual a 2 vezes V0 vezes seno de θ dividido pela gravidade, né? Vezes, aí aqui tem o quê? R, aqui mais RT ao quadrado, né? Então, mais RT ao quadrado dividido por 3 menos, por 3 menos 2 vezes V0 vezes seno, que é o quadrado, aqui é o quadrado θ dividido aqui por quanto? Por 2, né? Não, por G ao quadrado. G ao quadrado. Então você pega esse Tzão e aplica aqui, ó. Pega esse cara e aplica no lugar desse Tzinho. Então você vai ter o X máximo, vamos fazer aqui do outro lado. Não vou fazer essa conta, vou deixar aí como exercício para vocês. Então vai ficar X de Tzão é igual ao X máximo, que é igual justamente V ao quadrado vezes cosseno de 2θ dividido pela gravidade, né? Vezes 1 menos 4 vezes a resistência do ar, vezes a velocidade, vezes o seno de θ, isso tudo dividido pela gravidade, né? Então, a gente encontrou aqui, por exemplo, o alcance máximo, né, com a resistência do ar, né? Alcance máximo com a resistência do ar. Vamos fazer aqui um paralelo. Lá no problema lá sem a resistência do ar, a gente tinha um X máximo sendo quanto? A gente tinha um X máximo sendo o V ao quadrado vezes o seno de 2θ, né? Dividido pela gravidade. Era isso? Aqui é o alcance máximo. Alcance máximo
máximo sem a resistência do ar. Veja que ela aparece bem aqui no início aqui da equação, né? Porque se eu tomar aqui meu R sendo zero, aí recai por problema aqui do alcance, né? Do alcance máximo sem a resistência do ar. Então, por exemplo, né, só fazendo aqui um paralelo, por exemplo, nós temos aqui temos aqui x, que representa o alcance, né? Alcance. E temos o y, que representa a altura, né? Do projétil. Aí nós temos aqui a parábola, né? Parábola. Mas isso aqui, né, sem a resistência do ar. Sem a resistência do ar. Né? Então, claro que a gente tem um ângulo θ aqui. Né? Ângulo θ. Agora, com a resistência do ar, aí vai ser menor. Né? Por exemplo, com a resistência do ar, isso aqui vai ficar mais ou menos assim. Né? Então, veja que com resistência do ar, a gente vai ter uma altura, né, menor. Vamos chamar aqui H máximo linha. Nós vamos ter um alcance menor, né? X máximo linha. Que comparando, por exemplo, com o problema aqui do aqui, ó, x máximo vai ser maior, né? E aqui vai ser maior a altura, ó. H máximo. Então veja que esse verde aqui representa sem ou com a resistência né? Aqui faltou acento circunflexo. Com a resistência do ar. Então veja que o problema ele muda todinho, né? Veja que aqui também eu estou atuando, por exemplo, a gravidade, né? Mas aí o problema muda todinho, né? Aqui eu tenho uma partícula, né? Um objeto de massa M. E aqui também, ó. São duas situações aqui em paralelo. Então veja que o H máximo ele vai ser maior do que o H máximo linha, que representa com a resistência, né? Então as variáveis aqui que tem o linha representam, por exemplo, o x máximo, né? O x máximo ele vai ser também maior com o x máximo linha. E outra coisa que vai ser também maior, por exemplo, vai ser o ângulo. Né? O ângulo sem a resistência ele é maior. Então aqui, ó, θ, o θ vai ser maior do que o meu θ verde, né? Então verde, o vermelho aqui, só para deixar claro, vermelho é sem a resistência. Sem a resistência do ar. Que é justamente adotar o R igual a zero. E o verde aqui, né, é com. Verde igual com. Deixar bem aqui. Com a resistência do ar, né? Que é adotar justamente o R diferente de zero. Né? Agora, uma pergunta. Se eu quisesse aqui, por exemplo, obter o meu teto, né? Se eu quisesse obter um ângulo máximo, né? Quer saber
Porque eu sei que o teto, quando ele é 45 graus, ele vai obter o X máximo, né? Mas no caso aqui do verde, o meu teto ele tem que ser 40 graus. Porque, aproximadamente, né? Porque eu vou ter um X máximo. Né? Essa diferença de 45 para 40, quem vai me dar é justamente a inclusão da força resistível do problema. Né? Então, isso, para você calcular esse ângulo θ, você vai ter que encontrar aqui, né? Vai ter que isolar aqui esse θ, mas aqui é uma equação, é um problema um pouco complicado, né? Então, é mais fácil você adotar, por exemplo, dados numéricos e usar, por exemplo, o computador. Por exemplo, se eu tiver a velocidade de 100 metros por segundo, na gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, adotando o meu K, né? K não, R, perdão, R, sendo 0,01 segundo a menos 1, eu vou ter um x de t, né? Um x de t igual a 100 multiplicado por 1 menos 0,4, né? Vezes o seno de θ vezes o seno de 2θ, né? E aí você de fato aqui vai ter um θ aproximadamente 40 graus, adotando esses dados aí. Então, veja que nesse problema aqui, além do peso, né? Do peso da partícula, também existe força atuando aqui, né? Que é justamente uma força aqui menos K M V na direção I, né? E o outro menos K M V na direção J chapéu, né? Adotando aqui, por exemplo, aqui é I chapéu, uns versores, né? E o J chapéu, né? Isso são 90 graus. Então, pessoal, é isso mesmo que eu tenho para mostrar para vocês. E até a próxima.